Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua morte e pela tua ressurreição. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sido Ebenezer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem permitido em nossas vidas. Oh, Yahweh, fala conosco nessa manhã. Queremos ouvir a tua voz. Pai, livra-nos de nós mesmos. Senhor, livra-nos do pecado. Senhor, livra-nos da iniquidade. Senhor, livra-nos das impurezas. Pai, nessa manhã, encha-nos de ti. Oh, Senhor Jesus, derrama o teu Espírito sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia! Glória a Deus. Comendo o conhecimento da igreja, nós estamos a estudar o livro de Atos. Amém? Aleluia. Mas nós vamos começar com outro versículo. Amém? Hebreus capítulo 11, no seu versículo 1. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Aleluia! Jesus é Deus. Diz assim a palavra. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Mais uma vez. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? A fé é certeza. Certeza de algo que ainda não aconteceu. Não é dúvida, é a certeza. Aleluia! Também gostava aqui de que abríssemos o livro, ainda no mesmo livro, no capítulo 12, no seu versículo 2, amém? Que vai nos mostrar de quem pertence a fé, amém? Aleluia! Diz assim a palavra: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Então, neste versículo, nós podemos constatar que a fé tem um autor. Amém? E esse autor é também o consumador. Aleluia! O autor da nossa fé é Jesus. Aleluia! Jesus é o autor da nossa fé. Aleluia! Vamos então abrir o livro de Atos, que é o livro que nós estamos a estudar. Amém? Atos capítulo 3. Glória a Deus. Alguns estudiosos também afirmam que o livro de Atos é o livro de Atos do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Então, no capítulo 3, nós vemos aí a cura de um coxo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra no versículo 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Amém? Então estamos aqui diante de um homem que não trabalhava, amém? Mas que diariamente o que ele fazia para poder ter alguma coisa para comer era pedir esmola. E esse lugar em que ele ficava para poder pedir esmola era então a porta do templo. Aleluia!
Nesse dia, aconteceu que Pedro e João também iam entrando para o templo. Aleluia! No versículo 3 diz: vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Versículo 3. Vendo ele Aleluia! Aleluia! Amém. No versículo 4 diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. No versículo 5. Ele os olhava, aleluia. Versículo 6, desculpa. Diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aleluia! Eu pergunto, será que ele não andou? Andou, amém? Versículo 7 diz assim: e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Versículo 9, viu todo o povo a andar e a louvar. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então, nós estamos aqui diante de uma cura. Amém? Diz a palavra que esse homem tinha mais de 40 anos. Na lógica humana, não tinha mais esperança desse homem voltar a andar. Amém? Porque, normalmente, a pessoa nasce quando veja algum defeito, faz alguma coisa para poder corrigir. Amém? E nesse caso, a pessoa voltar a andar. Mas quando passa já 20, 30, 40 anos, a esperança vai diminuindo, amém? Então eu quero aqui mostrar o quanto é extraordinário aquilo que Pedro e João fizeram. O homem de 40 anos, que era coxo de nascença, voltou a andar. Aleluia! E ele voltou a andar em nome de quem? De Jesus. Aleluia! Jesus é o Senhor. Aleluia! Mas, no entanto, eu quero aqui frisar que este ato foi feito por intermédio da fé que eles tinham em quem? Em Jesus Cristo. Por isso que nós, a princípio, lemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Pedro e João tinham certeza que eles não tinham, né, prata e ouro, mas eles tinham algo que é mais precioso do que a prata e ouro, que é Jesus. Então, por conta disso, eles disseram: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas eu te dou a cura. E a cura em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Primeiro, nós precisamos entender que a nossa fé, como tem um autor, então deve ser direcionada ao autor. A nossa fé não pode ser baseada nas coisas físicas. Amém? Amém. Aleluia! Porque até diz a palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Jesus é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. No versículo 11 até o versículo 26, nós vemos aí então o discurso de Pedro diante do templo. Amém? Nós sabemos que o templo era um lugar, naquela época, em que as pessoas iam para poder orar ao Senhor. Amém? Para poder então buscar ao Senhor. Podemos assim comparar com aquilo que é o nosso local físico que nós costumamos ir
para então buscar o nosso Deus. Aleluia! Referir que a igreja não é as paredes, a igreja é o corpo de Cristo reunido em um determinado lugar. Então nós vemos aqui o discurso de Pedro. Aleluia! No versículo 3 ele diz assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. Aqui Pedro está a retratar o que aconteceu no dia da crucificação. Nós sabemos que naquele dia quem estava para ser crucificado era Barrabás. Amém? E Pilatos, ele sabia que Jesus não tinha nenhum pecado. Amém? Amém. Ou seja, não tinha motivo para poder condenar Jesus à cruz. Tanto que depois ele vai colocar Jesus no lado e Barrabás no lado e pergunta quem vocês escolhem, né, para poder morrer na cruz. Mas como nós sabemos, ao invés deles escolherem alguém que não fez absolutamente nada, eles escolheram Barrabás. Barrabás que, ao nosso ver, né, falando juridicamente, ele tinha que ser condenado à cruz. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, o povo queria e matou Jesus. Aleluia! Então Pedro vai referir isso. No versículo 14, ele diz: vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homem homicida. Amém? Versículo 15. Dessa arte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. A princípio, nós lemos que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Pedro também vai dizendo que ele é o autor da vida. Essa vida que nós temos tem um autor, amém? E esse autor é Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 16 vai dizendo: pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Então ele está dizendo, esse homem que vocês crucificaram, esse homem que vocês mataram, por conta do nome dele, é que esse homem, que é coxo de nascença, voltou a andar. Amém? Ou seja, Pedro está a reprovar o que o povo fez naquele dia. Amém? Amém. Mas diz a palavra que tudo coopera para o bem, amém? Daqueles que amam a Deus, amém? Tudo está no controle de Deus. Ou seja, não acontece nada sem que o Senhor permita. Deus usou esses homens para poder então matar a Jesus e, consequentemente, salvar o homem do seu pecado. Ou seja, nada foi em vão. Não foi uma guerra perdida. Pelo contrário, foi uma vitória. Então Deus, até no meio daquelas situações que você pode dizer, olha, já não tem mais solução, Deus pode suscitar vitória. Aleluia! Glória a Deus! Diz assim o versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Foi isso que eu disse. Tudo o que Jesus fez na terra, os profetas da antiguidade, eles já haviam descrito. Até a sua aparência, Isaías falou como é que Jesus iria ser. O desprezo também foi retratado pelos profetas, assim como também a sua morte foi retratado pelos profetas. Então, tudo o que aconteceu, apesar de ser negativo aos nossos olhos, tudo aconteceu para cumprir a profecia
que foi anunciada pelos profetas. Aleluia! Jesus é o Senhor. Mas como Deus é misericordioso, Ele sabendo que esses homens mataram a Jesus, amém? Ele vai falar por intermédio de Pedro, no versículo 19, arrependei-vos. Ou seja, ainda há uma solução para vocês. Amém? Então, como o irmão falou na semana passada, arrependimento significa metanoia, que é mudança de mente. Aleluia! Então, Pedro está a dizer, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A única maneira de serem cancelados os nossos pecados é nós nos arrependermos. Amém? O arrependimento não é eu fiz, depois alguém só se distraiu, você faz novamente. Fiz hoje, passei me perdoa, não me arrependo. Daqui a 2 dias, mesmíssima coisa. Isso não é arrependimento, amém? Aleluia! Arrependimento eu fiz e não volto a fazer. Aleluia! Então Pedro está nos dizendo, nós que matamos Jesus, amém? Você pode dizer que não, eu se estivesse lá ia defender Jesus, é mentira. Também tu irias crucificar Jesus, amém? Nós que matamos Jesus, o Senhor está nos dizendo para nos arrependermos. Matar Jesus não é só dizer, olha, Jesus vai morrer e tudo mais. Com as nossas ações, nós matamos Jesus. Amém? Quando eu sei que eu tenho que honrar a minha mãe e o meu pai, mas eu não faço, eu estou a matar Jesus. Amém? Quando eu roubo algo, né, que pertence a uma outra pessoa, ou seja, não nos pertence, mas nós tiramos, nós estamos a matar Jesus. Amém? Aleluia! Para isso, Ele veio, né, e nos salvou. Mas, no entanto, Ele vem, por intermédio de Pedro, nos chamar a atenção para, amém? Para de praticar atos que não dignificam o Espírito Santo. Amém? Arrepende-te enquanto há tempo. Você pode dizer, já estava em 2025, 2000 passou, 2003 passou, 2013 que estavam a dizer que Jesus ia vir, não veio, que o mundo ia destruir e tudo mais. Não aconteceu, então Jesus não vai vir, Ele vai voltar. Amém? E quando Ele voltar, irmão, arrepende-te. Que Ele te encontre arrependido. Que Ele não te encontre como um ignorante, como alguém que faz as coisas só por fazer. Aleluia! Jesus é o Senhor. Versículo 20 vai dizer, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, ou seja, que já vos foi designado Jesus. Amém? Versículo 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Amém? Aleluia! Aleluia! Há um louvor que diz assim, desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém? Desde a antiguidade, Deus trabalha por nós. Amém? Aleluia! Mas ainda aqui voltando no versículo 16. O versículo 16 diz, pela fé, amém? Em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Pela fé. Diz a palavra que se tiverdes a fé como um grão de mostarda,
direis a este monte, vai acolá e vai acontecer. Esses homens tiveram no dia de Pentecostes, que está no capítulo 2, e eles receberam o Espírito Santo. Amém? Historicamente, eles ficaram mais de um mês à espera que o Espírito descesse. Eu vos digo que se eles não acreditassem, amém? Que se eles realmente não dessem importância naquilo que Jesus falou para eles não se juntariam durante tantos dias para esperar a descida do Espírito Santo. Por isso é que pela fé nós somos salvos. Não é porque você fez alguma coisa, eu matei Barrabás, então não. Amém? É pela fé. Aleluia. Será que nós temos fé? Diz a palavra. O Senhor falou, né? Que nós poderíamos fazer mais coisas do que Ele fez. Será que nós temos feito? Amém? Aleluia. É uma pergunta, amém? Mas os irmãos depois podem responder quando tiverem sós, amém? Então, a fé, como nós lemos a princípio, é a certeza. Se esses homens não tivessem certeza do poder que há no nome de Jesus, esse homem não seria salvo. Porque se você olhar, ele não só disse, te dou, né? Eu não tenho prata nem ouro, amém? Mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Depois, ele vai pegar nesse homem e vai lhe levantar para ele ficar direito. Se ele não tivesse fé, ele iria ver, a perna não endireitou, não é? Então não vai acontecer. E se calhar ele seria envergonhado. Mas por ele crer que Jesus é um nome poderoso que pode fazer infinitamente, ou seja, que pode fazer muitas coisas, ele insistiu, amém? Ele pegou nesse homem e levantou, amém? E como se não bastasse, ele teve a paciência de que ele ficasse mesmo direito, amém? E ele voltou a caminhar. Aliás, ele não voltou porque ele nunca caminhou em condições, amém? Aleluia! Glória a Deus! Jesus é o Senhor. No capítulo 4, Pedro e João são presos. Amém? Depois de ele ter falado essas coisas, amém? Coisas que nem todo mundo gosta de ouvir. Quem gosta de ouvir que não, você está mal, você não está bem. Muita gente confunde o falar mal e falar a verdade. Por exemplo, há momentos que você fala sobre alguém, ele não está bem. Se passar alguém, vai dizer que você falaste mal do fulano. Mas você falou a verdade, o irmão não está bem. Amém? Nós confundimos a verdade com falar mal. Tanto que, às vezes, parece que nós não podemos dizer que está mal. Porque quando você fala que está mal, estás a falar mal. Mas ao contrário, amém? Falar a verdade deve ser um ato nosso. Que é o que aconteceu com Pedro. Pedro viu que o que esses homens fizeram não era certo. Amém? Então ele falou. O outro nosso problema é falar às vezes atrás. Pedro não falou atrás, Pedro não pegou João, vamos no canto, olha, ele dizer que mataram a Jesus. Pedro falou à frente das pessoas, amém? Vocês mataram a Jesus. Então, arrependam-se enquanto há tempo. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então, por conta dessa verdade que ele falou, ele e João foram presos. Mas antes disso, por conta daquilo que ele falou, muita gente foi convertida. Muita gente se analisou, percebeu que realmente estava no caminho errado e se arrependeu. Então, falar a verdade tem os seus benefícios. Aleluia! A pessoa vai se rever e a pessoa vai
tentar mudar. Mas se você nunca falar que está errado, a pessoa vai continuar a fazer a mesmíssima coisa. Aleluia! Versículo 1 do capítulo 4 diz: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Aqui não está a dizer que venham pessoas do governo. Vieram mesmo os sacerdotes, supostos servos de Deus. Amém? Aleluia! Versículo 2. Ao invés de eles estarem contentes porque alguém falou-lhes a verdade, o que acontece? Eles ficaram ressentidos. Com quem disse: por que você está a dizer isso? Eu sou... Amém? Muita gente é assim. Quando você lhe fala: olha, fulano, estás errado. Não! Ao invés da pessoa se arrepender, não é fácil, realmente. Quando alguém te diz: olha, cometeste esse erro, e você dizer não, como é que é a maneira certa? Não é fácil. Você tem que descer, amém? Tem que descer dos saltos e querer aprender. Mas nem todo mundo tem esse caráter. E nós vemos aqui quem são esses, amém? Os sacerdotes e os saduceus. Ressentidos, no versículo 2, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, versículo 3, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Eu pergunto, existe algum crime que Pedro cometeu? Pedro matou? Pedro roubou? Pedro curou uma pessoa? Amém? Isso é passível de cadeia? Não. Aleluia! Mas esses saduceus, como não gostaram que Pedro falou, eles pegaram nesses homens e os prenderam. Amém? Repito. Não são pessoas que não conhecem a Deus, são pessoas que conhecem Deus, supostamente. Porque também se conhecessem, na verdade, não iriam fazer o que eles fizeram. Amém? Esses sacerdotes, esses saduceus, no nosso estudo, nós vamos considerar eles como um sistema religioso. Às vezes o sistema religioso tende a ter esse tipo de comportamento, amém? Você faz uma coisa boa, mas como não vai de acordo aquilo que ele passa, não é? Tanto que se nós vermos mais atrás em Mateus, quando Jesus fala que eles estavam a desobedecer o mandamento do Senhor, vocês estavam a anular o mandamento do Senhor, que era honrar pai e mãe. Ao invés de eles se arrependerem, eles não se arrependeram. Amém? Em nenhuma parte da Bíblia diz que depois de que Jesus falou neles, né, que estão a anular a lei, que é o mandamento máximo que vem de Jesus, que vem de Deus, que é honrar pai e mãe, eles não se arrependeram. Então, às vezes, o sistema religioso, por querer manter a aparência, amém, de que eles são os únicos que fazem, até quando você fazer uma coisa que beneficia os outros, eles vão te chamar a atenção. Ao invés de dizer: oh, glória a Deus, Deus seja louvado. Não vão fazer isso. Amém? Aleluia. Versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 7. E pondo-os perante eles, o arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Está a pensar que Pedro ficou com medo? Não, amém? Quando você tem a certeza daquilo que você busca, você não vai tremer. Aleluia. Versículo 8. Então Pedro, cheio, aleluia! Ele não estava cheio de raiva, não estava cheio de ódio ou de rancor. Ele estava cheio do Espírito Santo. Amém?
aleluia, lhes disse, aleluia, autoridades do povo e anciãos, versículo 9, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício, vê só, hein? Então ele interrogar porque fez algo bom. A um homem enfermo e de modo porque foi curado, versículo 10, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós, repetiu novamente, amém? Ele não escondeu, ele falou a verdade, a quem vós, aleluia, crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Aleluia! Glória a Deus por Pedro, amém? Sejamos como Pedro, amém? Mas eu quero te dizer que se você não estiver cheio do Espírito Santo, vai tremer, amém? Não só vai tremer, como se calhar vai chorar. Não fiz, né? Amém? Mas como ele estava cheio, amém? Cheio do Espírito Santo, ele com ousadia repetiu o que ele disse com o povo, amém? Aleluia! E ainda referiu no versículo 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, amém? A qual se tornou a pedra angular, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, amém? Não há salvação em nenhum outro. Não procura salvação em nome do papai João ou em nome da mamãe Maria. Não existe isso, amém? A única salvação é por intermédio de um nome. E esse nome é Jesus. Aleluia! Versículo 13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém? As pessoas percebem quando você está com Jesus. Ele não precisa estar cheio do Espírito Santo. O ateu, ele percebe quando você é de Jesus. Amém? Mas é claro que ele vai perceber por intermédio dos seus atos. Se não forem atos do Espírito, então não vão reconhecer em ti Jesus. Amém? Aleluia! Versículo 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Versículo 15. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si. Em outras palavras, estamos a dizer, nos apanharam. Como é que nós vamos dar outra solução? O que é que nós vamos fazer para lhes condenar? Mas como não havia outra razão, ou seja, não havia outro caminho para eles prejudicarem a Pedro e João, eles depois soltaram estes homens. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 16 eles falam, dizendo, que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Versículo 17. Mas para que não haja maior divulgação, amém? Para nós abafar o caso, amém? Ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. E eles foram mesmo ameaçar Pedro e João, olha, vocês não valem a pena mais abrirem vossas bocas, porque não, vocês curaram em nome de Jesus, senão vocês vão de novo para a cadeia, amém? Aleluia! Glória a Deus! Jesus é o Senhor. No versículo 19 diz, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de vós, ouvir-vos, antes a vós outros do que a Deus. Ou seja, é justo nós vos ouvirmos ao invés de nós ouvirmos a Deus? Se é Deus que está nos usando, amém? Por que vamos fazer algo que vocês homens é que estão nos mandar?
Aleluia! Quem é o maior, a criatura ou quem criou? Amém? Quem é maior, a criatura ou quem criou? Aleluia! Então, se Deus é maior, nós vamos obedecer a Deus. Aleluia! Glória a Deus. O versículo 22 vai dizer: ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém? Aleluia. Depois disto, então, nós vemos que Pedro foram soltos e contaram para os outros aquilo que aconteceu. E sabe qual foi a posição da igreja? A igreja orou. Amém? Aleluia! Glória a Deus pela igreja. Aleluia! Glória a Deus pelo corpo de Cristo. Amém? Versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, amém? Levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Aleluia! Versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer cura, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. 31. Tendo eles orado, amém? Tendo eles orado, aleluia! Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Eles já estavam cheios, amém? Ficaram ainda mais cheios. Aleluia! Então, quem esteja cheio do Espírito, ora. Amém? Aleluia! Levanta e ora. Glória a Deus! E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E depois nós vemos aqui o resultado dessa ação no versículo 32 ao versículo 37, de que a igreja era unida, amém? De que a igreja tinha um só coração e também uma só alma, amém? No meio deles não tinha pessoa que necessitava de alguma coisa, porque sempre que alguém precisava de algo, as pessoas ofertavam os pés dos apóstolos e, consequentemente, os apóstolos faziam chegar a essas pessoas necessitadas. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então, tudo isso que os discípulos fizeram, nada aconteceu sem que eles não tivessem... Se eles não tivessem fé, eles não fariam as coisas acontecer. Se eles não acreditassem nas palavras que Jesus falou para eles, eles não iriam fazer o que eles fizeram. Como também, se eles não crescem, não escreveriam a Bíblia. Amém? Aleluia! Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente vai sofrer perseguições. Amém? Pessoas vão se levantar, vão dizer: não, você está mentindo. Amém? Mas isso não pode nos fazer desistir. Aleluia! Pedro e João não desistiram. Eles, quando ouviram aquelas palavras dos sacerdotes, olha, foi mesmo sacerdote, pessoa que serve lá, amém? É sacerdote, amém? Às vezes não é o não crente que vai te ameaçar. Às vezes não é meu pastor. E você diz: ai, meu Deus, eu admiro. Mas quando você fazer algo que realmente provém do Espírito Santo, amém? Pessoas vão ficar com raiva. Como é que ele faz isso? Em nome de quem? Amém? Mas nem por isso nós vamos parar.
Pelo contrário, vamos orar para sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Jesus é Deus. Então, esse é um dos vários retratos que aconteceram depois da subida de Jesus, não é? E descida do Espírito Santo. Por isso que, repito, o livro de Atos é considerado como Atos do Espírito Santo. Amém? Aleluia! E essa prova também que a fé sem obra é morte. Amém? A nossa fé precisa produzir obras. Aleluia! Às vezes pensamos que as obras é só milagre, é só vou tocar no fulano, ele vai levantar, ele vai dar vai. Às vezes é você ajudar alguém, amém? Às vezes é paciência. Até se nós olharmos, a Bíblia em Gálatas diz, ou vai detalhando os frutos do Espírito Santo. Amém? Autocontrole. Você não tem autocontrole? Você não. Amém? Fala do amor, fala da paciência, fala da benignidade. Amém? Aleluia! Aquilo que Jesus fez é um ato de amor. Amém? Quando você vê o irmão tá mal, amém? E você ajuda o irmão, é um ato do Espírito Santo. Aleluia! Jesus é o Senhor. Para terminar, vou convidar a igreja a abrirmos Mateus no capítulo 5. Amém? Mateus, capítulo 5. Amém? Aleluia! Diz a palavra no versículo 10. Amém? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia! Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Não temas, amém? Eis que estou contigo na angústia, amém? Nos momentos bons, na aflição, o Senhor está conosco. Jesus é o Senhor. Amém.